A gente está falando sobre mentalidade de venda e venda emocional. Nós falamos muito ao longo das últimas 2 aulas sobre como criar em mim uma mentalidade focada em venda, em resultado. Nós citamos várias passagens aqui ao longo do nosso treinamento. Falamos muito também sobre venda emocional, né? O que vem a ser essa venda emocional, como que eu ativo alguns gatilhos no cliente. Hoje a gente vai seguir falando da arquitetura da venda emocional. Nós paramos aqui na última aula falando sobre o neocórtex, sistema límbico, sistema reptiliano. Da aula passada, o que vocês se lembram? Se ninguém falar, eu vou perguntar. Os vendedores mais amadores ficam mais naquela ali, no neocórtex. Neocórtex. Os vendedores que a gente comumente viu a vida inteira, vendedor de sapato, mas o vendedor que quer fazer dinheiro realmente, o vendedor que faz dinheiro é o cara que vai no profundo. Ele vem para o sistema límbico e as marcas que estão muito enraizadas no imaginário popular são as marcas que estão aqui no sistema reptiliano. É quando a marca deixa de ser marca e se torna sinônimo de produto. Como no nosso caso aqui, é a Que Boa. No nosso caso aqui é a Bombril. Consta. Então, muita gente hoje... Yamaha, pode falar para o nosso contexto. Yamaha. Kisuke. Passei a vida inteira tomando refrescante chamando de Kisuke. Então, olha só, o cliente hoje, ele chega lá no mercado e fala assim, me dá uma Que Boa daquela mais baratinha. Entendeu por quê? Essas marcas elas já estão enraizadas aqui, nos processos automatizados do cérebro. Falei, eu acho que com a Kathleen na semana passada, o nosso cérebro ele foi desenvolvido para nos manter vivos. Ponto. Para que o cérebro, essa massa cinzenta que funciona como uma espécie de músculo no nosso corpo, o que essa massa cinzenta faz na nossa anatomia? Ele serve para nos deixar vivo. Isso foi muito importante lá para os nossos antepassados, para o homem da caverna, para quem precisava se esconder do lobo, do urso, do leão, foi muito importante para isso. Hoje, só isso não resolve. Por quê? O nosso cérebro, sendo responsável apenas por manter o nosso sistema funcionando, ele faz o possível para não ter muito esforço. Ou seja, o seu cérebro é preguiçoso, o meu cérebro é preguiçoso, o seu e de você também que está nos assistindo. Os nossos cérebros, eles foram criados, isso falando de forma anatômica, para preservar energia. O cérebro de um homem adulto pesa em média 2 quilos, 2,5 kg. Um homem como eu vai pesar aí mais ou menos 90, 95, 100 quilos. Pegando por essa base, o cérebro ele é responsável por 2,5% da massa corporal de um homem adulto. Certo? Só que ele diariamente consome 25% da energia que um homem adulto precisa para viver. Ou seja, tudo aquilo que você come vira energia. Tudo aquilo que você bebe vira energia. E de tudo que você ingere e vira energia, o cérebro ele está puxando 25% para fazer todas as automações, para desenvolver todos os pensamentos, emoções, para desenvolver toda a linha de raciocínio, para cuidar da sua mentalidade como um todo. Olha só, uma pecinha do nosso corpo que corresponde fisicamente a 2,5% do nosso peso corporal, ele exige 25% da nossa energia motriz para ficar vivo. Por isso que ele economiza energia sempre que pode. E como que eu faço para o cliente, o que eu trago dessa informação, o que eu trago para a nossa realidade? Os marcadores somáticos, que ficou popularmente conhecido aí de 2017 para cá como
gatilhos mentais. O que é o gatilho mental? Vamos imaginar o seguinte. Eu tenho, aqui na ponta, eu tenho uma informação. E aqui na outra ponta, eu tenho o receptor da informação. Então, imagina o seguinte, aqui eu estou falando e aqui o cliente está ouvindo, está percebendo e entendendo o que eu estou falando. Olha só, sem gatilho mental, a conversa precisa passar por todo esse caminho. Dentro ali das sinapses neurais e tudo mais. Quando eu uso um gatilho mental, por isso que é tão poderoso, é como se eu pegasse o que eu estou falando e conectasse direto ao entendimento do cliente. Eu corto todo um caminho. Por isso que quando eu falo refrigerante preto, eu não preciso falar mais nada. Por quê? Já conecta direto com o que você já sabe. Só que gatilho mental só faz sentido quando o cliente tem repertório daquilo. Então eu preciso entender qual é a realidade do meu cliente, qual é a situação do meu cliente, qual é o estado atual, qual é o estado desejado, qual é a vivência que ele tem, quais são os problemas que ele vem enfrentando, quais são as implicações que esses problemas têm, o que ele enxerga como prioridade, como necessidade para resolver esse problema, para daí então eu começar a trabalhar os marcadores somáticos. Porque eu pego aquilo que está no campo da razão e conecto ao campo da emoção. Fez sentido, gente? Esse assunto ele é bem complexo, ele é bem técnico, mas eu preciso que vocês entendam pelo menos o mínimo dele. Gatilho somente quando há um repertório. Quando tem repertório, senão não vai adiantar para o cliente. Se eu chegar lá na tribo Xalandaganda da Nova Guiné e falar refrigerante preto, ele vai falar assim, o que é refrigerante? Entendeu? Então não vai fazer sentido. Se eu chegar lá no povo de São Paulo, que usa Cândida, e falar que boa, eles não vão entender. Então, o gatilho mental, ele funciona e funciona bem, desde que eu aplique a realidade do meu interlocutor. Por quê? Olha só. Quando eu estou falando, imaginando o seguinte, eu sou o locutor aqui, tá? Do outro lado está o interlocutor, e eu preciso entender se o que eu estou falando, mandando do lado de lá para cá, se faz sentido para ele, se está dentro da realidade dele. Quando eu descubro que faz sentido, que ele tem repertório, que ele entende, sabe do que eu estou falando, eu começo a conectar os pontos. E aí, o cérebro, que ele é apaixonado por economizar energia, porque, velho, ele gasta 25% da energia nossa, do dia. Como ele é aficionado em economizar energia, ele fica pegando esses ganchos. Por isso que gatilho mental é tão poderoso. Fez sentido, Cássio? Fez sentido, Kathleen? Fez sentido, Gabriel? Então vamos seguir aqui. Dúvidas sobre isso daqui? Até o momento, não. Tá. Eu perguntei o que vocês lembravam, só o Cássio falou. O que você lembra da aula passada? Dos 4 pilares da... Esqueci o nome da rodinha lá. Matriz ativa de formação de crença? Isso, acredito que sim. Quais são os... Seria comunicação, pensamento, sentimento, crença e resultado. Que a crença e o resultado faz a ação. Não. A crença gera ação que promove o resultado. Isso, promove o Me resultado. explica essa rodinha aí. Que um exemplo. Na sua cabeça, o que ela é? De acordo com o que a gente tinha conversado na semana passada, referente à comunicação, é o nosso dia, como a gente começa, né? A gente acorda... Mas será que é só pro dia? Não, não é pro dia, mas eu vou te dar esse exemplo. Tá. Que o exemplo, eu acordei hoje, quero fazer 4 vendas hoje. Uhum. Eu já acordo motivada, eu jogo essa comunicação para mim mesma interna. Então eu jogo ela para mim. Fica nos meus pensamentos. Aí, direcionando de acordo com o meu dia, vai vindo o sentimento. E eu vou fazendo a crença, que vai gerar o meu resultado
vai fazer eu ter a ação de fazer as minhas 4 vendas, que vai ter o meu resultado. Na minha cabeça funciona assim. Top demais. Olha só, um detalhe. Qual é mais poderoso para o Cássio? Vou pedir muito a sua participação hoje, Cássio. Olha só, Cássio. Qual que é mais poderoso na sua concepção? Eu mandar uma comunicação interna para mim, dizendo assim, eu quero fazer 4 vendas hoje. Ou eu mandar uma comunicação interna dizendo assim, eu vou fazer 4 vendas hoje. Com certeza a segunda opção. Que é qual? Eu vou fazer. Então, são detalhes, gente. Deixa eu falar para vocês, a beleza, o resultado mágico mesmo, ele está no detalhe. É aquilo de, eu queria, eu quero, eu vou. Entendeu? É a história que eu já comentei contigo. Eu sou, eu sou isso, eu sou aquilo. E às vezes falando coisas que não são tão legais. Ou, eu estou. Porque ser é um estado em contínuo. Estar é um estado passageiro. Entendeu? Então, essa comunicação aqui, ela é importantíssima e se deixar eu fico falando dela uma vida. Vamos aqui, senão a gente não ganha chão. Arquitetura da venda emocional. Existe? Fala. Teve uma anotação também que eu fiz aqui que é muito top. Fala aí, cara, por Dos favor. 4 pilares aqui que a gente precisa ter, né? Atenção, tempo, o coração e aí o bolso. Cara, top demais. Me explica melhor isso daí. Olha só, o primeiro de tudo, na atenção, a gente precisa... Na onde que a gente exerce esses 4 pilares? Lá na venda. Dentro de uma venda, na ligação, precisa gerar atenção, curiosidade do cliente, despertar o interesse dele ali. Tem que gerar curiosidade, porque aí quando a gente gerar curiosidade, a gente já vai para o tempo. Aí a gente precisa ganhar o tempo do cliente para mostrar a nossa solução. Com a nossa solução, a gente entra no coração dele, que é o desejo dele, resolver esse problema. E aí, quando a gente entra no coração, fica uma portinha mais fácil de chegar no bolso. Como que a gente consegue estruturar isso, Gabriel, em uma ligação de SDR? Cara, na ligação tem que gerar curiosidade no cliente. Tá, vamos pegar o primeiro ponto, atenção. Como que eu chamo a atenção do cliente nos 30 primeiros segundos da ligação? Nossa, aí você me apertou, Eu já te expliquei isso algumas vezes. Nos primeiros 30 segundos. É falar quem eu sou, eu tenho que falar sem perguntar para não gerar aquele, tipo assim, eu não posso... Como que eu chamo a atenção do cliente? Gerando... conexão. Gerando valor. Ah, tá. Como que eu gero valor para o cliente nos primeiros 30 segundos? Falando o que ele vai ganhar se ele me ouvir. Olha só, cliente. Olha só, Kathleen. Nossa, gaguejei. Olha só, Gabriel. Eu sou o Rodrigo, faço parte aqui do time da R1 e nós somos uma empresa especializada em acelerar as vendas dos nossos clientes parceiros. Esse assunto é interessante para você? Opa, peraí, o que é, Rodrigo? Acelerar as vendas? Rapaz, isso daí é importante. Então, Gabriel, como eu estava comentando contigo, nós somos especializados em acelerar as vendas e o nosso histórico mostra que o nosso trabalho gera de 20% a 50% de crescimento para as empresas que entram no projeto logo no início desse projeto. Ganhei tempo. E aí eu vou para o coração. Como que eu vou para o coração? Só seguir o roteiro. E esse projeto, o Gabriel, ele dá tão certo que a gente tem mudado vidas, tem gerado empregos. Tanto que a nossa missão aqui na empresa é impactar vidas e negócios através da aceleração comercial. Isso daqui é o que move toda a estrutura da R1 Group. Só que a gente consegue fazer isso porque a gente não faz aquele marketing isolado. Aquela estrutura que a gente vai só criar seu site, vai só cuidar da sua rede social, vai fazer um tráfego. Não, a gente cuida do seu funil de ponta a ponta. Desde a captação,
qualificação, venda e retenção. Para o senhor, seu Gabriel, como que seria se hoje o senhor comentou comigo que acelerar as vendas é uma prioridade para o senhor? Como que seria para o senhor se hoje o senhor tivesse 50% a mais do seu faturamento? Quais os benefícios que o senhor consegue enxergar? Tá no coração. Por isso que eu quero te convidar para algo extraordinário. Nós estamos com poucas vagas, por isso que eu te liguei. E olha só, quero te convidar para uma sessão estratégica. É uma videochamada exclusiva entre você e o nosso especialista em aceleração de vendas. É algo que o senhor nunca mais vai ter na vida. O senhor conhece aquela história, ô Gabriel, do cavalo piado que passa na porta de casa? É exatamente isso que está acontecendo agora. E para não permitir que o senhor perca essa oportunidade, eu já quero deixar registrada a sua participação aqui. Para o senhor ficar melhor amanhã de manhã ou amanhã no período da tarde. Quantas reuniões vocês perderam simplesmente por não fazer o script dessa forma? Olha só, o cliente, todo cliente que entra na nossa reunião, ele entra por algum motivo muito claro. Muito claro na cabeça dele. A nossa função como closers é entender qual é o motivo do cliente. A gente já tem ali um panorama, já sabe mais ou menos qual é o motivo geral dele, o motivo macro. Só que como um closer profissional, eu preciso ir ainda mais fundo, eu preciso entender no detalhe qual é o real objetivo dele, qual é a principal dor que ele está sentindo. A maioria dos nossos clientes vai falar que está com falta de dinheiro no caixa. Opa, peraí, está com falta de dinheiro? O que isso está reverberando na sua operação? O que isso está te custando? O que você está perdendo? E vem cá, cliente, sendo brutalmente honesto, o seu problema não está, o que está te causando essa dor não é a falta de dinheiro no caixa. É a falta, muito provavelmente, Cássio, é a falta do lead que não está chegando. Ou às vezes ele já tem até uma operação que manda lead, só que o lead é tudo desqualificado. Muitas vezes o lead é desqualificado, mas o time de vendas tecnicamente não está qualificado. E aí ele sente a dor da falta de dinheiro. Só que o problema está lá atrás. E o closer especialista precisa entender quais são as reais dores do cliente, como mapear o que está causando essa dor. Na hora que eu descubro isso, a venda já está quase garantida. Tá? E daí, entender quais são os desejos, o contexto e critério de sucesso. Opa, cliente, espera aí. Hoje você está faturando 100 mil. O que você considera como sucesso para a sua operação? Aqui a gente está falando de estado desejado. O que para você vai ser assim algo extraordinário? Ah, Gabriel, eu quero dobrar minhas vendas. Ah, Kathleen, eu quero chegar no faturamento nessa loja de 170 mil. Cássio, eu estou precisando voltar para aquilo que eu já fiz um dia, que foi faturar 190. Então, muitos dos nossos clientes, eles já têm alguns critérios de sucesso muito bem definidos para o micro, pequeno e médio empresário. Esse critério, na maioria das vezes, vai estar ligado a nível de faturamento. Por isso que eu gosto muito de trabalhar com esse tipo de empresa, porque a gente consegue ajudar elas a crescer muito rápido. Vocês têm aí o caso da Loucas por Esmalte, 1 mês de operação. 1 mês de operação, faltou produto na loja para elas venderem. Janeiro, mais que dobrou em relação a janeiro dos anos anteriores. Top Gelato, 1 mês de operação. Não fez ainda 1 mês, estaria fazendo hoje 1 mês de operação. A gente está trabalhando muito a questão de eventos com eles, e a média que ele fechou em dezembro, que é um mês muito bom para eventos, ele fechou, se eu não me engano, 7 eventos. Em janeiro, ele fechou, se eu não me engano, 8, ou foi 7 ou 8. Em fevereiro, que a gente
acabou de iniciar. Você lembra que dia que ele entrou? No último dia de janeiro, né? Dia 30 de janeiro ele entrou. Então, assim, comecinho de fevereiro, aquele start inicial, as campanhas começaram mesmo a partir da segunda semana de fevereiro, e aí tivemos ainda o carnaval, e mesmo assim, a gente ainda conseguiu fazer ele fechar 18 eventos. Deve estar pulando, então. Lá. Teve que comprar 2 carrinhos adicionais. Top. Isso é o que a gente faz nas empresas. Então, quando eu te falei que a gente entra na empresa para salvar a operação do cliente, para abrir portas de emprego, para muitas já fez vezes... o vídeo dele, já? Já está lá, a demanda já está com o Vini lá para ele produzir. Você achou que eu não ia perguntar isso? Então, assim, quando a gente fala que o nosso propósito é impactar vidas e negócios através da aceleração de vendas, é isso que a gente está fazendo no nosso dia a dia. Tá? Então, olha só, perguntas que abrem a emoção e o contexto. O que mudou, cliente? Ele falou tal, trouxe toda a parte de situação, você joga essa pergunta para ele. O que mudou para você procurar essa solução agora? Alguma coisa mudou. Ou mudou a clareza, ou mudou a intensidade da dor. Porque antes, você já viu aquela enxaquecazinha que às vezes te perturba o dia inteiro e você não toma um remédio? Porque ele está ali, mas você está conseguindo, está passando o dia, está suportando. Só que aí chega um momento do dia que a dor ela intensifica. Aí você fala, cara, eu vou ter que tomar um remédio, não tem jeito. Alguma coisa mudou para ele procurar a solução agora. Às vezes o desejo dele aumentou. Às vezes ele viu o concorrente que começou antes dele indo para Dubai. E ele está pelejando para pagar os boletos dessa semana. E aí, não é nem dor, porque ele está conseguindo pagar, está com luta, tudo mais, só que aí vem o desejo. Aí, se o fulano conseguiu, cara, é possível para mim também. Olha a minha estrutura, entra em graus comparativos. Depois eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a pirâmide de Maslow. Aí tem um detalhe ali que está na dor ali, que o cliente ele não compra solução por conta de problema. Ele compra a nossa solução pela implicação desse problema. Então, só o problema não faz ele. Só o problema não vai te... consequência do problema. É o que o problema faz na vida dele de ruim, que vai fazer ele agir mais rápido. Então, não é só achar o problema, não resolve. Tem que implicar. Um exemplo, tá, gente? Até falei isso ontem, lá na igreja. Em 2004 eu tive meningite, tá? Meningite é muito sério e começou com uma dor de cabeça. Enquanto a cabeça estava doendo, fiquei tranquilo. Na hora que travou o pescoço, e a gente sabia que um dos grandes sinais da meningite era travar o pescoço, eu não consegui fazer esse movimento aqui, a gente correu para o hospital. Porque aconteceu alguma coisa muito grave que intensificou a dor. E eu sabia que se eu não corresse, ia morrer. Muitas vezes, trazendo para o nosso contexto, muitas vezes o empresário que entra na call com vocês, que aceita a sua ligação, ele já está nesse sentimento. Cara, se eu não agir de hoje para um futuro muito próximo, cara, eu vou morrer. Situação lá daquele cliente da linha capilar. Ele está exatamente nesse momento. Se eu não fizer alguma coisa, sabe quem que eu estou falando? Eu esqueci o nome. Diego. Se eu não fizer alguma coisa aqui, cara, minha empresa vai morrer. Entendeu? Então, olha só. O que mudou para você procurar essa solução agora? O que mudou para você começar a olhar nesse problema agora? O que mudou para você começar a desejar isso agora? Isso daqui mexe com o coração da pessoa. Tá? E daí? Se tudo der certo, sabendo que só tem 2 formas de dar errado a nossa operação. Se você não entrar
ou se ela não for executada. Como a execução fica 100% na nossa mão, então, em resumo, tem só uma forma de dar errado. E sabendo que tudo dando certo, como sua rotina estará em 90 dias? Vamos pensar aqui, Cássio. Hoje você fatura 100 mil. Como que a sua rotina vai estar daqui 90 dias você faturando 170 mil? 200, 250. Lógico que eu jogo esses números baseado na realidade do cliente, no contexto, uma série de coisas, tá? O que mais te preocupa? Cássio, vem comigo aqui, irmão. O que mais te preocupa se nada for feito? Cássio, vai lá, me fala aqui. O que mais tira seu sono? Se tudo isso daqui que você me pontuou, se nada for resolvido. Se você não começar a correr de fato atrás aí do tempo que você perdeu com a outra agência, com outras estratégias que não foram tão acertadas. Essas 3 perguntinhas aqui, ó, fazem o cliente trazer falas que evocam a emoção. E quando você descobre a emoção por trás do que ele está falando, você já tem ali um bom caminho da venda caminhado para o fechamento. Então, quais são os sentimentos alvos aqui? Segurança. O cliente ele não vai comprar de você, ele não vai aceitar agendar a sessão estratégica se ele não sentir segurança. Teve uma cliente, a dona Marta, lá de Sinop. Na primeira pergunta que eu fiz para ela, primeira, ela virou para mim e falou assim: Rodrigo, como que eu vou te falar da minha empresa se eu nunca te vi mais gordo? Desse jeito. Finalizou a primeira parte da reunião, ela estava me mostrando o cachorro dela, estava me mostrando o gato. Bem no dia, ela tinha mandado o cachorrinho, que é um Shih Tzu, e o gato dela para o pet shop. E o povo tosou o gato, tosa bebê, e não, em vez de tosar o cachorro. Ela pegou o gato dela, me mostrou. Antes do meio da reunião, ela já tinha virado a minha amiga. Por quê? Sentiu segurança. Por quê? Sentiu compreensão. Ela viu que eu compreendia as dores dela. Tá? Ela viu, sentiu clareza naquilo que eu estava dizendo. Então, as pessoas, elas só vão caminhar contigo na jornada que você propuser a ela, seja na jornada da venda para o fechamento, seja numa jornada profissional, seja qualquer que seja a jornada que você propuser. Primeiro, se ela sentir segurança em você, se ela compreender e se sentir compreendida. Por que validar o cliente na hora que ele está falando é tão importante? Não é concordar. É validar. Validar. São situações distintas. Por que validar ele é tão importante? Porque ele sente que ele encontrou alguém que realmente compreende o que ele está falando. E daí, clareza em tudo que a gente fala. Então, como que eu faço todo esse processo aqui? Usando as técnicas que eu já ensinei para vocês. Perguntas de situação, perguntas de problema, perguntas de implicação para essas dores, esses problemas e perguntas de validação de necessidade. Closers, se o cliente não passar nas perguntas, não compensa avançar com ele para a apresentação. Se você viu que não é uma prioridade para ele resolver essa dor, não avança. Você vai perder seu tempo, o cliente vai perder o tempo dele, vai sujar o pipeline de vocês. Então avance com o cliente que ele já entendeu que tem a dor, ele já sabe que você compreende e consegue resolver a dor dele, ele já tem clareza sobre a dor que ele sente, agora ele precisa só saber como que a gente vai resolver. A apresentação é para quê? É para a gente mostrar para ele como que a gente resolve a dor dele ou realiza o desejo dele. Que é um negócio que até a gente estava estudando lá da ser especialista e trazer a clareza se a minha solução
se encaixe na sua realidade. Sim. Que é a perguntinha antes de começar. Essa pergunta, ela é melindrosa, eu tenho que fazer ela com cautela, tá? Eu tenho que gerar autoridade, tal, senão fica uma perguntinha meia boca. Então, ele só vai avançar, e eu só vou avançar com ele, se ele também cumprir os critérios que a gente precisa para a reunião. Gente, não fique perdendo tempo com reunião que não presta. Não vai dar resultado. Que não vai dar resultado. 3 meses atrás, 2 meses atrás, mês passado, vocês precisavam fazer bastante volume para aprender, para entender. Velho, em 3 meses não é possível que vocês não saibam o que tem que fazer na reunião. Então vamos lá, etapa 2. Enquadramento com respeito. Essa frasezinha, com respeito, é o que vai definir se você vai ter sucesso na primeira etapa da reunião ou não. Por quê? Se eu for mansinho demais, o cliente vai pisar em mim. Se eu for afoito demais, se eu for bruto demais, se eu for arrogante demais, eu vou criar uma barreira entre mim e o cliente. Então eu preciso gerar conexão. Como que eu gero conexão? Mostrando respeito, usando rapport. Depois a gente vai falar sobre mapa de empatia, geração de rapport e demonstração de respeito. Mas olha só, como que eu faço isso hoje? Trazendo contraste para o cliente. Tá? Olha só, seu cliente, hoje você me disse que enfrenta, sei lá, que a sua venda caiu 50%, certo? Trouxe gatilho de quê, Cássio? Coerência, porque ele me falou lá atrás que tinha caído as vendas dele e aqui eu trouxe, rememorei aquilo que ele tinha me falado. Isso é importantíssimo durante a reunião, trazer as falas do cliente durante a ligação também. Ô, seu João, como o senhor comentou ainda há pouquinho, o senhor está precisando aumentar as suas vendas. E o nosso projeto ele já está montado e personalizado para a sua operação. Então, olha só. Hoje, ô Cássio, você me disse que enfrenta uma baixa aí nas vendas na ordem de 50%. E isso faz com que você tenha menos fornecedores, isso faz com que você tenha que demitir colaboradores, isso faz com que você chegue no mês apertado, ou muito provavelmente isso daqui está fazendo você chegar negativo no mês. Que muitos clientes que chegam para conversar comigo, eles falam, Rodrigo, meu faturamento precisa ser X, eu estou com X menos tanto, X menos 10, então eu já vou para o mês seguinte devendo 10. Então eu começo a trazer o enquadramento, puxando gatilhos daquilo que o cliente já me pontuou, eu começo a trazer o cliente para a realidade dos fatos, que muitas vezes ele fecha os olhos para isso. Agora olha só, cliente, imagina quando você voltar a faturar o que você me disse que faturava, e até mais que isso, porque a nossa primeira meta, ô Cássio, é empatar o jogo, fazer você voltar a faturar aquilo que você já faturava. A nossa segunda meta imediata é aumentar esse faturamento de 20% a 50%. Então imagina quando você tiver a gente empatar o jogo, você tiver o faturamento aumentado, quando você tiver isso resolvido e você puder passar um mês tranquilo, sabendo que as contas vão estar em dia, sabendo que os seus investimentos vão estar seguros, sabendo que aquela viagem que você comprou pensando que não ia dar conta de fazer, que ela já está garantida. É assim. Trago o problema, mostro a causa, a implicação desse problema. Isso tudo em uma frase curta. Uma frase não tão curta, mas uma frase concatenada. Trago para ele a situação, o estado desejado e a resolução do problema definitivo. Isso faz o quê com o cliente? Que ele sinta segurança. Que ele sinta que eu, de fato, entendi o problema dele. Por quê? Porque eu repeti para ele aquilo que ele já disse lá atrás. Por isso que é tão importante
usar a repetição daquilo que o cliente já disse. Eu não vou ficar repetindo toda hora, mas durante uma fala, durante uma reunião, uma sessão estratégica, algumas vezes eu vou trazer para ele o que ele disse. Não, Momentos estratégicos. sim, e não aquela mesma situação. Vou trazer situações distintas que remetam à mesma dor que ele trouxe. Então, Kathleen, só para exemplificar, ele trouxe a dor de falta de faturamento. Não, vamos usar aqui o mesmo contexto. Perdeu 50% do faturamento. E aí, durante a nossa conversa, ele falou que demitiu 3 vendedores, antes ele tinha 6, hoje só está com 3, teve que demitir o pessoal do administrativo, aí a esposa dele, que ficava só para cuidar das finanças, hoje tem que fazer tudo, não tem mais tempo para cuidar de casa, cuidar dos filhos, cuidar da família. Ele antes conseguia encerrar o expediente por volta das 19 horas, agora ele não consegue sair da empresa antes das 23. Por quê? Porque teve que demitir e para conseguir, lembra que ele está conseguindo pagar as contas com muito esforço? Para conseguir pagar as contas, ele tem que fazer isso. Ô, seu João, o senhor comentou comigo que perdeu 50% do seu faturamento. E, infelizmente, essa é a realidade da maioria das empresas hoje no Brasil. Tá? E isso tem causado, pelo que o senhor disse, um forte desgaste, tanto físico como emocional aí para a sua empresa, para o senhor, para a sua família. Porque o senhor tinha comentado comigo que sua esposa, que antes ficava responsável só por uma parte da empresa, agora ela tem que cuidar de tudo. E muitas vezes os seus filhos ficam sozinhos em casa, não é isso? Rodrigo. Entendo, o seu João. E isso ainda, o senhor comentou comigo que antes o senhor conseguia encerrar as atividades, fechar a empresa 18, 19 horas, 19 e pouquinho estava em casa, podia curtir seus filhos, podia descansar, podia relaxar para o dia seguinte. E hoje, pelo que o senhor me falou, o senhor me corrija se eu tiver entendido errado, seu João, mas hoje o senhor acorda, corre para a empresa, sai da empresa quase meia-noite, já quase de madrugada, chega, não tem tempo nem de jantar, não está vendo seus filhos, toma um banho rápido ali e capota na cama. Essa é a sua realidade hoje, seu João? A expressão toda vez que ele usa, mas você quer estar na câmera, tipo assim, expressão de ruim, né? É tão natural. Ele vai falando e vai com a carinha de ruim. Ele já escuta tudo, Já né? acostumou já a fazer isso. Rodrigo, é isso mesmo. Pois é, seu João. Olha só. Imagine, essa palavra é poderosíssima. Porque quando eu falo imagine, Kathleen, eu levo o cliente para a situação que eu preciso que ele esteja. É impossível eu te falar assim, imagine um quadro preto e você não imaginar. Eu te falar assim, imagine um elefante dourado e você não... Você até tenta. O Vini tá lá, é mesmo, eu tô tentando aqui, não dá. Então, quando você vem, imagine, e depois solta as duas palavras seguintes, ou o contexto seguinte, velho, você leva o cliente para aquele ambiente que você deseja. E aqui vem a sacada. O cérebro, ele não distingue o que é real do que é imaginado. Por que é tão importante eu olhar naquele quadrinho que eu fiz para vocês dois e visualizar aquilo internamente? Porque na cabeça de vocês já tem que estar lá. Por que eu vivo falando para vocês? Gente, eu já sei aonde eu estou, eu já sei onde eu vou chegar. Quando eu falo para o cliente, imagine, eu estou levando o cliente para onde ele precisa estar. Faz sentido, gente? Comecem a utilizar isso daqui, tá? Contraste é o nome da técnica. Eu trago... Fala, Cássio. Tá filmando aí? Por quê? Eu ia brincar, pô. É porque As imaginação, assim, imagina uma ameba branca, o cara ia bugar, porque o cara não sabe a cor da ameba. Ia ficar... Gente, o que é... O que é a ameba? Eu subi o vídeo aqui. Então, olha só. Referência que o cara ia ter. Por isso que eu falei ainda há pouco, tá, gente?
tem que ter referência do lado de lá. Tem que Senão ter os gatilhos não funcionam. O nome dessa técnica, gente, é chamar de contraste. Tá? Eu uso o contraste para muitas situações durante uma reunião, durante uma conversa, e conversa com vocês mesmo eu uso também. Tá? Visualização concreta. Quando eu falo para o cliente imagine, eu estou levando ele a visualizar um cenário. E eu preciso que esse cenário ele esteja muito concreto na mente do cliente, que faça muito sentido, porque quanto mais concreto for a visualização dele, for a imaginação, mais fácil vai ser de eu ativar as emoções que preciso. Pergunta de necessidade, né, mano? Quais benefícios? Aí pode entrar com Imagine também. Cara, eu uso Imagine e visualização concreta em quase todo o panorama. Por quê? O cliente me fala o seguinte. Entendi. O cliente me fala o seguinte, eu pergunto, ô Kathleen, olha só, você acabou de me falar aqui que em menos de 3 meses perdeu mais de 50% das vendas. Já demitiu 3 vendedores, demitiu o time administrativo quase todo e você está se matando. Ele falou que estava se matando? Não, se realçou. Que você está se matando para conseguir tocar a empresa do jeito que está. Ô Kathleen, vem cá. Sendo brutalmente honesto com você mesmo. O que vai acontecer com a sua empresa se você não resolver isso? Prepara o terreno, problema, botou na aplicação. Na maioria das vezes, o que o cliente fala, Gabriel? Vou fechar. Vou ter que fechar, Rodrigo. Kathleen, o que vai acontecer se você continuar perdendo o faturamento? Rodrigo, não vai ter outro jeito. Vai chegar um momento que não vai justificar. E qual o sentimento que vem, Kathleen? Quando você tem clareza que se você não fizer nada, sua empresa vai fechar. Você vai ter que trabalhar. Vocês falam frustração. Frustração, indignação. Frustração sempre aparece depois dessa pergunta. Vamos pegar a frustração. Eu sinto frustração, sinto que 15 anos da minha vida aqui foi perdido porque eu investi tempo, dinheiro, nem vi meus meninos crescer, trabalhando nessa empresa para chegar no estado que está. Não dá. E aí ele abre o coração. Agora, ô Cássio, imagine que você tivesse uma solução a um clique de você, a um passo de distância. Que, de fato, você vai precisar fazer um esforço, mas que esse esforço vai ser muito recompensado. Como que seria a sua vida se você tivesse esse problema resolvido hoje? Como que seria a sua vida se você tivesse certeza de que o que você está fazendo para a sua empresa, que você está levando ela para o crescimento? Entendeu? Então, aqui, lá na situação, lá no problema, lá na implicação, imagina se você não fizer nada hoje. Uhum. O que vai acontecer? Imagina tanto para o bem quanto para o mal. Para onde eu precisar levar ele. Entendeu? E daí, visualização concreta. Cenas, tempo economizado, pessoas impactadas. Quando eu falo aqui para o seu João, o senhor acabou de me falar agora que antes o senhor conseguia fechar a empresa às 18, 19 horas, já estava em casa. Hoje o senhor está se matando de trabalhar e com muito custo consegue chegar em casa à meia-noite. Imagina o tempo economizado só de implementar uma aceleração de vendas, um projeto que realmente funciona para a sua operação. Então eu consigo usar nas mais diversas situações, tanto no problema, na implicação, como na necessidade, na situação também. Sentimento-alvo que eu preciso evocar aqui dentro do enquadramento. E aqui, gente, closers, é hora de eu pegar o cliente e colocar ele na caixinha que ele tem que estar. Porque se eu não colocar ele, o Kathleen, na caixinha dele, ele vai ficar pensando, não, daqui... Velho, foi até bom ter despedido o povo do administrativo, tudo, só me dava trabalho. Entendeu? Então eu preciso colocar ele
no quadrante que realmente ele deve estar para que a minha solução faça sentido para ele. De todas as etapas, a mais importante é a etapa inicial, que é onde eu trago esse pincel, eu trago conexão, porque se eu começar errado, se eu não conseguir descobrir os objetivos, dores, desejos do cliente, se eu não conseguir enquadrar ele naquilo que realmente ele está sentindo, eu não vou conseguir fazer um fechamento bom. Eu vou ter que sofrer demais para fechar, que foi o que aconteceu com aquele cliente lá que eu comentei contigo. Você jogou ele para automação e depois você tentou... Aquele cliente foi um caso muito emblemático, que ele foi um caso assim, pedagógico para mim o que não fazer, né? Tá vendo, gente? Toda reunião porque a gente tem eu comecei muito bem, foi um caso assim, eu comecei muito bem, foi talvez o cliente que eu mais conectei, ou um dos mais que eu conectei, mas aí no enquadramento... No final eu me atrapalhei um pouco. Sabe aquela jogada que você dribla todo mundo, você sai lá do seu campo, sai driblando todo mundo, chega na porta do gol, você trupica na bola. Escorrega no gramado. Aí a gente tem que fechar, com fé em Deus, vamos fechar lá com as meninas, lá com a Jéssica, com os 4 sócios, que aí vai ser literalmente eu aprendendo com ele. Porque o que você fez na primeira, você consertou. Já fiz ao contrário com ela e tá caminhando. Né? Mas, gente, isso daqui é muito sintomático que o Cássio está dividindo com a gente. Eu até agradeço, Cássio, a humildade, né, de entender o que foi feito, o que poderia ter sido melhor, porque todo atleta de alta performance, ele precisa entender onde ele está errando para gerar uma performance melhor. E em vendas, não adianta eu falar de criar vendedores milionários se eu não falar de alta performance. E a performance em alta escala, ela vem no detalhe. Então aqui uma pergunta errada que eu faço, um titubear, você perdeu a venda naquele titubear que você deu, no dia que você me ligou. Uhum. Um titubear que eu dou, cara, eu perco todo o trabalho que foi feito lá para trás. O bom é que gera esse aprendizado. Entendeu? Sim. Então, trabalha... O bom é que tem milhões de novas oportunidades. Graças a Deus, porque se fosse só uma, ou se fossem poucas, sim, entendeu? Então, é isso aí. O que eu preciso trazer aqui? Qual o sentimento evocado? Esperança, previsibilidade e senso de controle. E aqui eu colocaria até mais um, senso de urgência também. Tá? Esperança do quê? Esperança de que o que eu estou passando vai ser resolvido com a solução que o closer está me passando, com a solução que o SDR está ali pré-apresentando. Previsibilidade. Eu preciso mostrar para o cliente que se ele começar hoje, quais serão os ganhos dele esse mês. E você sabe por que dá tão certo o que a gente faz hoje para os nossos clientes? Porque lá atrás a gente já caiu e já se lascou inteiro. Por isso que hoje a gente sabe onde não cair. Porque a gente aprendeu o caminho das pedras. Por isso que eu posso te garantir que não é mágica. E se alguém, cliente, te oferecer alguma fórmula mágica, não, aqui em uma semana a gente vai dobrar suas vendas, velho, isso não existe. Então, olha só, em uma semana você já vai começar a ver bons resultados. Só que aqui eu estou te falando de processo. E todo o processo... Lembra quando você abriu sua empresa? Lembro. Foi facinho? Não, foi trabalhoso pra caramba. Principalmente se tiver aberto durante a pandemia, a depender do escopo da empresa do cliente. Então, não é mágica, é processo. Daí eu preciso definir mágica para o cliente, tá? Ó, não vai ser assim. Se alguém chegar para você falando que é assim, corre desse fulano que é fogo estranho, entendeu? Não funciona. É processo. Então, processo, ele trabalha começo, meio e fim. E cada etapa do seu funil, topo, meio e fundo, a gente tem
dezenas de ações para fazer com que o projeto rode. E daqui a pouquinho eu vou te mostrar o funil que a gente já planejou para o senhor. Então vamos lá, etapa 3, storytelling. Gente, quem está olhando as horas aí? 6. Tá certo. Tá, vamos aqui mais... quando for 6h25 você me avisa, tá? 6h35. 6h25. Storytelling. Com o cliente no papel principal. Mas espera aí, Rodrigo, a gente não conta, não é o nosso storytelling? Sim ou não? Sim. Mas eu tenho que colocar quem como principal? O cliente. Como que eu faço isso? Mas é a cabeça do Gabriel. Ele olha para mim e faz aquele olhar do cachorrinho que não entendeu. Assim, E aí, Ele até fala assim com a sobrancelha. como que eu faço isso? Vamos lá. Vamos abrir a apresentação e eu vou trazer o storytelling da R1. É bom que até a Kathleen já pega um pedacinho do nosso storytelling. Como que você faz? Vou virar na tela lá. Gente, como R1. tá lá a telinha da R1. E aí eu já falo, ó, como eu comentei contigo lá no início da nossa reunião, o Rodrigo, ele tá nesse mercado desde 2006. Por isso a gente fala de 20 anos já de experiência no mercado. E quando o Rodrigo entrou no mercado ali, trabalhando exclusivamente com marketing e vendas, então, tipo assim, de 2006 a 2012, ele trabalhou tanto como diretor ali na área focado em marketing e vendas, quanto fez freelances também. E aí, em 2015, veio a primeira empresa da R1, né? A primeira versão da R1, que eu ainda falo, que era R1 Marketing Digital. E quando ele abriu a R1 Marketing, foi um mar de sucessos, onde a gente teve uma crescente muito grande, a gente trazia muitos clientes, só que chegou em um ponto que a gente começou a perder muito cliente por achar que só trabalhar o topo de funil resolvia e gerava resultados. E aqui dentro da R1 a gente começou a trabalhar muito o topo de funil. E com o passar do tempo, a gente começou a perder muito cliente e a gente começou a falir a R1. E aí em 2016, no finalzinho de 2016, por essa falta de trabalhar só topo de funil, a R1 faliu de verdade, onde o Rodrigo fechou as portas e esse foi a primeira versão da R1. E em 2017, em 2018, quando o Rodrigo foi estudar o mercado americano, ele trouxe ele trouxe uma metodologia americana que ele utiliza hoje dentro da R1, que é uma metodologia chamada SMART, que une ali a parte de US, cliente, ele vem de sales, né, e marketing normal que a gente já conhece. Então a gente une marketing e vendas para trabalhar como um só. E trazendo essa metodologia para dentro da R1, a gente pega esse recorte aí de 2019 para 2026, onde a gente sai de um escritório de fundo de quintal, onde era menos de 20 metros quadrados ali de empresa, né, para essa estrutura que a gente tem hoje localizada no centro de Goiânia, aqui com mais de 200 metros quadrados, separando aqui, tem área operacional e tem área comercial dentro da nossa estrutura, trabalhando essa metodologia do SMART. Tem um plus ultra, assim, que eu coloco aí, que assim, não estava combinado, mas eu acho que indiretamente coloca o cliente. Que na hora que eu falo assim, aí o tom de voz primeiro, né, bem triste na hora que eu falo assim. Sim, e adivinha o que aconteceu? E adivinha o que aconteceu em 2015? Aí dou uma pausa, a gente fechou. 2015? 2016, né? A gente quase fechou. Aí eu tô jogando essa agora para os clientes. E uma coisa que eu aprendo com a vida, cliente, que quando a gente cai, a gente tem duas opções. Ou a gente fica prostrado lá no chão e aceita a situação. O cliente conecta muito com isso, cara. Eu joguei esse plus ultra. Ou a gente fica prostrado lá no chão, ou a gente sacode a poeira, levanta e o cliente ele conecta muito com isso, cara. Ele conecta muito. Olha só, o storytelling tá certinho, Gabriel. Que você eu li aqui agora para validar. Perfeito o que você comentou, só que ainda dá para melhorar. Põe esse cliente aí, vai. Oi? Põe esse cliente aí. Só que ainda dá para melhorar. Sempre dá. Olha só, storytelling nada mais é do que a arte de contar
histórias. Eu posso contar a minha história e te colocar como personagem principal. Quantas vezes, Kathleen, eu te contei da minha história e te coloquei como personagem principal dela? Ixi, várias vezes. E não tem ninguém que fala que storytelling não vende. Cara, storytelling é uma das ferramentas de venda que mais vende. Então, quando eu trouxe para vocês o nosso storytelling, eu trouxe justamente para chegar nesse momento agora e depois eu quero, na próxima aula eu ainda quero falar um pouquinho sobre storytelling, a nossa história se conectando com a história do cliente. Então vamos lá, olha só. Estrutura, situação, vida comum. O storytelling que eu montei para a R1, ele é focado na jornada do herói em W. Tem uma vida comum, acontece um problema, eu supero esse problema, cresço, só que aí eu tenho um outro problema, lá em 2017, vou à falência, despeço todo mundo, entendo que aquilo não é o caminho, encontro novas fórmulas e volto a crescer. Esse daqui é o storytelling em W, jornada do herói em W. Tem muita gente que faz só em U, tá? Eu acho ela mais efetiva em W, por isso que gera... Caraca, velho! Então, situação, obstáculo, virada, caminho, resultado e evitar a recaída. Depois disso, linguagem sensorial. O que é linguagem sensorial, Kathleen? Aquela que evoca os sentidos. Sentidos? Sensorial. Aquilo que eu faço o cliente ver, faço ele escutar, faço ele sentir. Tá? E social. O que é uma linguagem social? As palavras. As palavras difíceis. Não, é quando eu coloco ele dentro do grupo que ele pertence. Cliente, nós somos especialistas em atender o micro, pequeno e o médio empresário. Qual é a principal dor dessa galera? E que talvez seja a sua dor também. Dinheiro, faturamento, venda, não consigo contratar, linguagem social. Então aqui eu vou falar de tempo, tranquilidade, reconhecimento, pertencimento, tá? E depois, sentimentos alvos que eu preciso alcançar no cliente. Identificação. Toda e qualquer história que eu conto, eu preciso criar identificação com o cliente. Pensa lá, toda vez que vocês sentam lá junto comigo na minha sala, e eu vou passar algum ensinamento para vocês. Eu passo esse ensinamento contando histórias, na maioria das vezes. E na maioria das vezes, essa história tem uma forte, pode ser da minha vida, de uma vivência minha, tem uma forte identificação com aquilo que você está vivendo. Possibilidade. Eu preciso gerar esse sentimento. Poxa, velho, se ele fez, cara. É totalmente possível para mim. Confiança no caminho. Tem algo que eu falo que o Gabriel não falou aqui, que é assim, antes da reunião, lá no comecinho, a gente fala de toda a carga curricular que a gente tem. Gerar autoridade. Olha só, sou especialista sou publicitário de formação, especialista em marketing e inteligência de mercado. Tem também um segundo MBA, é 1 segundo. E faz o 2 na tela. É 1 segundo, não é uma segunda. E na terça. Um MBA. Tem 1 segundo MBA em gestão comercial. Então, quando o assunto é marketing e vendas, a gente domina com maestria. Para além disso, ainda tem especialização na área de otimização de funil de vendas, área, não sei o quê. Dependendo da conexão que eu gerei com o cliente, eu pego a minha câmera, mostro lá, ó. Certificado aqui a gente tem para dar com pau, mas depois a gente fala disso. Gerei autoridade. Lá na hora do storytelling, eu vou puxar essa autoridade novamente. Para quê? Para o cliente ter confiança no caminho. Kathleen, deixa eu te falar. O que garante hoje o resultado dos nossos clientes
não são os certificados que eu tenho na parede. Porque você concorda comigo, Kathleen, que papel aceita tudo? Uhum. O que garante que eu vou gerar o resultado que eu vou te mostrar aqui são as quedas que eu tive. Foi ter falido. Foi ter que ter demitido o pessoal, igual você comentou comigo que está demitindo. As dores que você está passando, a gente entende porque a gente já passou por elas também. Não são apenas papéis, é a prática. É a dor que a gente teve que suportar que fez a gente melhor. Quem está como protagonista nessa fala minha aqui? O cliente. Porque você fala a sua história, mas conecta com ele. Cliente, olha só, quantas horas? Eu tenho Tem tempo demais. tem 7 minutos para contar a história para vocês. Geralmente eu conto em 15. Tipo isso aí mesmo. Olha só, cliente, deixa abrir aqui contigo a minha apresentação personalizada aqui para sua estrutura. Já apareceu na sua tela? Legal. Olha só, antes de começar a falar um pouquinho sobre o seu projeto, deixa eu te contar um pouquinho o que é, quem é e por que é R1. Nós somos uma empresa, o cliente, o Cássio, nós somos uma empresa 100% focado em resultado. Daí vem R1. Porque nós trabalhamos em cima do único resultado que importa. E para você, qual é o único resultado que importa, Cássio? É a venda. Venda. Geralmente eles falam assim. Venda. Então, olha só, mas nem sempre foi assim. Por quê? Nosso diretor, Rodrigo, que eu comentei contigo sobre um pouquinho do currículo que a gente traz aqui na R1, ele começou a vida profissional dele, talvez como você tenha começado, do zero. Você comentou comigo que começou vendendo para os outros como vendedor de rua e aumentou sua estrutura, cresceu e hoje você tem a sua própria distribuição. O nosso começo foi igualzinho o seu. A gente começou, lá na época, eu lembro que eu estava num treinamento esses dias, o cliente, e o Rodrigo estava comentando exatamente isso comigo, que ele começou, ele era assistente de vendas, na época do fax. Você lembra do fax? Eu quase que não... Você não pode falar isso, não. Não pode, não. Eu quase não conheci fax. Quantos fax você viu na vida? Eu não vi nenhum. Lá em Roraima não existe. Eu também não vi nenhum. Brincadeira. Fora. Olha só. Na época do fax, cliente, ele ficava ali preenchendo pedido à mão dos vendedores que ficavam na rua passando pedido. É mais ou menos o seguinte, você estava trabalhando na rua, como você comentou, que fazia as vendas na rua, o Rodrigo passava o fax do pedido para o Rodrigo e o Rodrigo que preenchia no sistema. Foi assim que começou a R1. Nossa. Detalhe, o cliente aqui, de 2006 a 2012, ele teve uma ascendência legal na carreira, só que a família começou a crescer. E aí precisava de mais dinheiro e não tinha de onde tirar. Como não tinha de onde tirar, ele começou a atender empresas por fora, empresas como a sua, que precisa de alguém que saiba fazer marketing, mas que não tem dinheiro suficiente para pagar uma empresa grande para fazer. E ele começou justamente a atender empresas como a sua naquela época. E daí veio um boom. E eu me recordo dele falar o seguinte, que ele pensou que ia enriquecer. E de fato eu pensei mesmo. O Vini falou, caraca, velho, estourei! Achei. Por quê? De 2012 a 2015, eu trabalhava como CLT e atendia os clientes no final de semana. Fazia reunião depois do horário, enfim, dava meus pulos. Ô, Kathleen, igualzinho você comentou, que no seu começo você teve que dar seus pulos, teve que trabalhar depois do horário, teve que fazer acontecer. Em 2015 veio a grande virada. Essa virada aconteceu por quê? Ele decidiu sair da CLT, tomar aquele passo de coragem. Lembra que você comentou comigo que morria de medo de empreender, de contratar gente, de levar calote?
Tudo isso a gente sofreu também. Então, olha só, 2015 foi o grande marco. A gente saiu da CLT. Quem? A gente. A gente saiu da CLT e montamos o primeiro escritório da R1. Chamava R1 Marketing Digital. E sabe o que a gente fazia? Só o que você achou que a gente fazia quando o nosso SDR falou contigo a primeira vez. Que é fazer tráfego, fazer rede social. Só que nós entendemos que só fazer tráfego e fazer rede social, o Kathleen, não adianta nada. Por quê? Só tráfego e rede social, tem muitos guruzinhos da internet aí, o Kathleen, que vai falar para você, se você quiser vender, tem que fazer tráfego. Deixa eu te falar, com toda perdão, tudo balela. Porque se você quiser crescer de forma estruturada, você precisa ter processo. E é por isso que em 2017 a gente faliu. Baixamos as portas, Rodrigo demitiu todo mundo. Ainda bem que eu não estava nesse time na época. Sim. Demitiu todo mundo. Fechamos as portas. Rodrigo conta que ele ficou com 2 clientes. E foi exatamente isso. 2 clientes que não pagavam as despesas da vida dele ali, as despesas domésticas dele. Foi para um escritóriozinho de fundo de quintal. E pensa o seguinte, você me pontuou, Kathleen, que está perdendo cliente. Você me pontuou que teve que despedir vendedor. Você me pontuou que teve que despedir todo o seu time administrativo. Talvez, Kathleen, você esteja no caminho da falência e, infelizmente, não tenha percebido. A sabedoria popular, Kathleen, vai dizer que o inteligente, ele vê quem está indo na frente cair e evita o buraco. É isso? É isso, Rodrigo. É isso? Eu acho que não, hein? O inteligente, ele... Eu esqueci o ditado popular. Mas, enfim, lembrei. O inteligente, ele cai, ele está indo, cai no buraco, levanta, aprende com o próprio erro e segue. O sábio, ele vai ver quem está indo na frente, viu que caiu no buraco, ele vai ver que tem um buraco, vai desviar e vai seguir sem cair. O sábio aprende com o erro dos outros. O sábio, buraco e pula. o sábio aprende com o erro dos outros. E talvez, Kathleen, hoje seja o dia de você ser sábia. Porque no caminho que você está indo, a gente já foi. E sendo brutalmente honesto contigo, Gabriel, deu muito ruim. Tá vendo como que faz, gente? Tô vendo. A boa notícia, por quê? Nem só de pão viverá o homem, irmã. Eu preciso ter aqui uma picanha, uma carne assada, tem que ter um negócio legal aqui. Agora que começa a emoção. A boa notícia, Kathleen, é o seguinte. 2017 a gente faliu. Desculpa, eu vou falar um palavrãozinho aqui. A gente tava... Não vou falar não. A gente tava ferrado e mal pago. Então, olha só. 2017, já que a gente tava lascado, o que o Rodrigo fez? Tirou 2018 para entender o que funcionava no mercado. E daí ele foi estudar o mercado americano, ver o que funcionava lá. E não sei se você gosta, se você conhece, se você não conhece, o que eles fazem. Enfim, se você gosta ou se você não gosta, cliente, do que o Trump está fazendo, pouco importa. Por quê? Quando o assunto é marketing e vendas, eles estão pelo menos há 20 anos na nossa frente. O Rodrigo aprendeu uma técnica chamada Smarketing. Tenho certeza que você nunca ouviu falar, e se você ouviu falar, foi só por alto. O que é essa técnica? É a união, aqui eu começo a mostrar o caminho, é a união do marketing com as vendas. O que nos derrubou lá atrás? Fazer só marketing, topo de funil, marketing que de fato não estava conectado com as vendas, e foi isso que nos levou
à falência, foi o que nos levou à queda. E a gente entendeu que continuar fazendo as mesmas coisas que a gente vinha fazendo não ia gerar resultado produtivo. Engraçado, Kathleen, que Einstein fala o seguinte, que a pior síndrome da loucura é fazer a mesma coisa repetidas vezes, da mesma forma, esperando resultados diferentes. Kathleen, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você vem tentando crescer sozinha, tem 20 anos que você comentou. Uhum. Você chegou no ponto que já perdeu mais de 50% do seu faturamento e já entendeu que tá para fechar as portas. Se você continuar tentando fazer as mesmas coisas da mesma forma, repetidas vezes, o que você acha que vai acontecer com a sua empresa? Falei. A mesma que aconteceu com a gente. Tem cliente que eu não abro a apresentação. Eu nem tenho empresa, já quero fechar. Então, daí eu trago o que é o Smarketing, tá? Daí é mais ou menos o que o Gabriel falou, só que, velho, Esse é S de Sales and Marketing. Treine isso daí. Galera, depois eu vou trabalhar um pouquinho mais, vamos caminhar um pouquinho mais aqui no Storytelling. Essa técnica, ela funciona demais, ela abre muitas portas, gera... Se até aqui você não conseguiu conectar com o cliente, no Storytelling você conecta. Por que que, olha só, por que que lá no finalzinho, só pegar esse ponto aqui, eu mostro o caminho, Smarketing, não sei o quê, painel americano, ferramentas americanas, é aqui que eu já valido, já ancoro a parte de ferramenta americana, porque lá no final eu vou cobrar a startup dele. Sim. Então eu já valido aqui. O seu cliente, Kathleen, olha só, hoje, se eu te oferecer, mesmo com toda a experiência que a gente tem, que eu estou falando de mais de 20 anos de mercado, antes da internet ser o que ela é, a gente já estava trabalhando na internet. Antes de Facebook existir, a gente já estava trabalhando no Facebook. Antes de YouTube existir, a gente já estava trabalhando no YouTube. Então, olha só, o cliente, mas sendo aqui muito claro contigo, e até para não criar falsas expectativas, o que vai garantir o seu resultado não são os nossos certificados. E olha que certificações a gente tem para rodo. Mas como eu comentei contigo, o papel aceita tudo. O que vai garantir o seu resultado aqui são as quedas que a gente teve lá no passado. A gente aprendeu como não fazer, para quando chegasse na sua vez, quando chegasse hoje, a gente conseguisse bater no peito e falar, vem comigo que eu te ajudo a atravessar essa jornada. A única decisão que você vai ter que tomar aqui hoje, Kathleen, é se você vai querer seguir com a gente ou não. Porque a gente já sabe para onde está indo. Vocês perceberam entonação? Uhum. Cadência vocal? Não adianta eu querer acelerar, não adianta eu querer gritar. Aqui eu tenho que pegar o coração dele e fazer assim uma massagem. Fazer carinho. É basicamente isso. Eu tenho que mostrar para o cliente que ele é a pessoa mais importante da minha vida naquele momento. Se não for, Ele já está na tranquilidade? se não for assim, eu não consigo ganhar o coração do cliente. E lembra, A venda. atenção, tempo, coração Bolso e bolso. e comissão. Faltou hoje. Tá, gente? Vamos trabalhar um pouquinho mais na parte de storytelling. Tem algumas coisas aqui que eu vou pular para a gente ganhar chão, que eu tô doidinho para passar para vocês os 10,5 mandamentos da venda. Já está preparada a matéria, mas a gente precisa finalizar essa parte da venda emocional, porque não adianta eu trazer técnicas para vocês se vocês não tiverem o embasamento emocional para trabalhar com o cliente. Vocês perceberam aqui nas minhas falas que venda, ela é na grande maioria emocional? Conectei com o cliente aqui, daí a gente vai, não adianta eu gerar storytelling, gerar benefícios emocionais se eu não tiver prova. E daí vem os vídeos, cadê o do top gelado? Não, de Ele todos, assim, cadê? né? Cadê? Galera, obrigado por hoje.